Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo de Previdência, esse guia descomplicado sobre benefícios e previdência social. Hoje vamos falar sobre um benefício que é essencial para milhares de famílias brasileiras: o BPC. Está no ar Papo de Previdência, um bate-papo direto sobre tudo que envolve a previdência social. Eu sou Lissandra Pires, ao lado de Josmar Cristelo. Olá, Josmar, tudo bem? O que podemos falar sobre esse benefício que é tão importante? Olá, Lissandra, seja bem-vinda. Olá, ouvintes. Chegamos ao 11º episódio, Lissandra. Papo Previdência. Já tivemos vários episódios, estamos no YouTube, no Spotify, na Apple Podcast. E eu convido você a nos acompanhar, a nos ouvir, que estamos falando de muitos assuntos, né, Lissandra? E hoje é sobre BPC. E o que podemos falar sobre esse benefício, Lissandra? Esse benefício é o benefício assistencial. O Papo Previdência, ele traz os benefícios previdenciários. Estamos atualizando o livro Benefícios Previdenciários em 7 aulas. Aí você pode perguntar, Josmar, o que tem a ver benefício assistencial com previdência social? Tem tudo a ver, Lissandra. Nós estamos falando de um guarda-chuva de seguridade social que o Brasil instituiu a partir da Constituição de 88. Eu estou falando de previdência, de assistência social e de saúde. E assistência social, embora seja um braço da Seguridade Social que não exige contribuição, a Previdência é responsável pela concessão de 2 benefícios. Quais são? É o BPC ao idoso e o BPC ao deficiente. É o benefício de prestação continuada a esses 2 usuários, que pode ser tanto o idoso quanto o deficiente. Explica pra gente esse conceito. O que é o benefício de prestação continuada? É um benefício de um salário mínimo, que pode ser pago ao idoso ou ao deficiente. E aquela pessoa que está em vulnerabilidade social, Lissandra, pode ter acesso ao benefício que é de um salário mínimo. Muitos pensam que é um benefício previdenciário. Agora estou aposentado pelo INSS. Por quê? Porque é um benefício cujo requerimento é feito aonde? No INSS. Só que esses 2 benefícios são benefícios que, para serem concedidos, têm regras específicas. A lei define quais são as regras, quais são os requisitos que têm que ser observados para que esse benefício seja concedido. Eu estou falando da Lei 8742 de 93. É a lei que regulamenta todos os requisitos para esse benefício. Aproveitando esse gancho aí, Josmar, quais são as diferenças entre o benefício pago aos idosos e às pessoas com deficiência? Bom, ao idoso, Lissandra, são 2 requisitos que são exigidos. Quais são? Primeiro, o requisito etário, ou seja, a idade. Esse idoso tem que ter a partir de 65 anos de idade. Então, é um requisito. É só esse? Não. Será que qualquer idoso vai ter direito ao benefício? Não. Além da idade, além desse requisito, também é preciso observar a renda per capita familiar. Esse idoso deve comprovar que está em vulnerabilidade social. E essa renda per capita familiar tem que ser inferior a 1/4 de um salário mínimo. Para esse ano, o salário mínimo está quanto? 1.518. Se nós pegarmos a calculadora e dividirmos 1.518 por 4, quanto é que vamos encontrar? Vamos encontrar, Alessandra, R$ 379,50. Então, a renda dessa família, desse idoso, tem que ser inferior à renda per capita, tem que ser inferior a 379. Por outro lado, tem também o benefício ao deficiente. Esse deficiente tem que comprovar também 2 requisitos. Quais são? O primeiro é a deficiência. Ele também deve comprovar que tem algum tipo de deficiência mental, física ou intelectual. Isso é avaliado por uma equipe multidisciplinar. Eu estou falando de perícia médica e assistência social. E outro requisito também é a renda per capita familiar. Então, veja, os 2 benefícios, tanto idoso quanto deficiente, têm critérios. Em comum, eles têm o critério da renda per capita. Então, todos os 2 benefícios devem comprovar essa renda per capita familiar inferior a 1/4. Para o idoso, tem que comprovar a idade, 65. Para o deficiente, a deficiência que é avaliada por equipe multidisciplinar. Muito bem. Então, nós já temos uma diferença bem grande, que é a questão da avaliação. Para o idoso, ele faz apenas a avaliação social.
A pessoa com deficiência, além da avaliação social, ela também passa por uma avaliação da perícia médica. Agora, quais são os outros critérios, além da renda per capita e da avaliação social? Na verdade, o idoso não passa pela avaliação social, não. Na verdade, o idoso ele tem que comprovar os dois critérios, que é a idade e a renda per capita. Não existe para o idoso essa avaliação social que é requerida para o deficiente. Então, o deficiente ele tem que comprovar essa deficiência, que é comprovada por meio de uma equipe multidisciplinar. Então, ele vai passar por uma avaliação da assistente social do INSS. A assistente social ou assistente social, que é um servidor público, vai avaliar aspectos da conjuntura social daquele cidadão, daquele usuário, e também passa por uma perícia médica. Então, o perito médico vai avaliar o grau da deficiência, como que está essa questão da deficiência. Então, para o idoso não existe essa avaliação social. Para o deficiente, existe uma avaliação multidisciplinar, que é independente. Teve um período, Lissandra, que primeiro se passava pela assistente social e depois pela perícia médica. Era sequencial. Atualmente, não existe mais essa sequência. Então, são análises que são feitas de forma independente. Então, existe a análise administrativa, que é feita pelo servidor do INSS, para avaliar com que ele mora, quais são as pessoas da família, a renda per capita. Outra análise, que é independente, é a análise da assistente social. E outra análise é da perícia médica. Essas três etapas, elas são independentes e não sequenciais. Então, ela pode fazer o requerimento, a pessoa pode fazer o requerimento, passar primeiro pela perícia ou primeiro pela assistente social. Não há uma sequência nesse quesito de avaliação social. Agora, Josmar, o que é levado em conta na hora da renda per capita? Quais são as pessoas da família que contam? Marido, filhos, netos, o que o assistente social vai perceber quando chegar na casa desse idoso? Pois é, o que vai ser percebido, Alessandra? Nesse caso, o que é importante destacar é o que a lei define como sendo família para efeito de cálculo de renda per capita familiar. Porque, às vezes, essa pessoa, esse idoso, deficiente, mora em uma casa com várias pessoas. Mora com o tio, com a tia, com o primo, com a prima, com o filho que é casado, com o filho que é divorciado. Será que as pessoas vão ingressar nesse cálculo da renda per capita familiar? Isso que tem que ser avaliado. Quais são as pessoas que a lei que eu comentei, que é a Lei 8742, de 93, quais são as pessoas que ela elenca como sendo família? Esse ponto é muito importante. Vamos elencar? O requerente, então vai contar o requerente, quem está pedindo o benefício, que pode ser idoso ou pode ser deficiente. Vai contar o cônjuge, companheiro ou a companheira também, os filhos solteiros, os irmãos solteiros e os pais. Só isso, Alessandra. Veja que a lei fala de estado civil. Quando fala de filho, fala de quê? Filho solteiro. Quando fala de irmão, fala o quê? Irmão solteiro. Aí você pode perguntar, Josmar, então quer dizer, se o filho for divorciado, não vai ingressar no grupo familiar para efeito de cálculo de renda per capita? Não vai ingressar. Esse filho que é divorciado, ele pode ter renda e pelo fato de ter mudado o estado civil, a lei o exclui da composição da renda per capita familiar. Veja, uma vez casado, não existe mais o retorno para a condição civil de solteiro. Uma vez casado, a pessoa casada se divorciou, estado civil, divorciada. Separou judicialmente, estado civil. O cônjuge faleceu, estado civil, viúvo. Então, uma vez casado, o estado civil ele não volta para solteiro. E esse ponto é interessante. Por quê? Porque esse filho, esse irmão, que agora tem outro estado civil diferente de solteiro, se morar com os pais, por exemplo, não vai integrar essa composição da renda per capita familiar. Então, esse ponto é um ponto de destaque que a gente tem que sempre estar observando. Quem são as pessoas? Agora, essa análise, Sandra, não é feita pela assistente social. Essa análise é feita com base no que está no CAD único e é o servidor do INSS quem avalia. Quem é que está aqui no CAD único? Quais são as pessoas? Essa. E aí o servidor faz uma análise
para verificar quais são essas pessoas que estão no CAD único que vai compor a família daquele requerente. Ah, boa dica, Josmar. Mas sobre o cadiônico, quais as mudanças recentes? As pessoas têm que ir até o CRAS, né? Acho que é a porta de entrada para esse benefício. E a partir daí, qual é o passo a passo? Bom, a partir daí, então, esse é o primeiro passo. A pessoa deve comparecer ao CAD, no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Isso é operacionalizado pelas prefeituras. Então, o ente federativo responsável por cadastrar as famílias no CAD único é a prefeitura. O Estado apoia essa iniciativa social e a União, ela normatiza, ela fiscaliza, ela define quais são as regras. Essa pessoa, portanto, deve comparecer ao CRAS para fazer o cadastro da família. E aí, essa pessoa, ela vai comparecer ao CRAS e vai informar, levar o documento de todas as pessoas que moram com ela, cônjuge, filhos, primo, se houver, prima, tio, todo mundo que mora debaixo do mesmo teto. No CRAS é feito o cadastro de todas as pessoas que moram debaixo do mesmo teto. E aí, o INSS, enquanto autarquia federal, quando alguém pede o BPC, o INSS verifica quais são as pessoas que estão no CAD único. Esse cadastro, Lissandra, deve ser atualizado de 2 em 2 anos. Então, é uma exigência que toda pessoa que recebe BPC, a Lei 8742, exige que esse cadastro seja atualizado de 2 em 2 anos. E todas as pessoas que moram debaixo do mesmo teto devem constar nesse cadastro, tá? E também, se a pessoa tem renda, não tem renda, se recebe renda informal, se recebe renda de aluguel, renda de algum tipo de comércio, tudo isso deve ser informado no CAD único. Então, o CAD único ele vai alimentar essas informações para quê? Para que o INSS, quando for inquirido e for demandado para que haja concessão e análise desse BPC, avalie o que está definido no CAD único. Uma outra coisa que teve agora recente foi a questão da biometria, a necessidade da biometria além do cadiônico. O que deve ser mais levado em conta na hora de fazer esse processo, Josmar? Bom, a biometria é um aspecto que agora ficou sendo obrigatório. Todo usuário do BPC, para que haja esse reconhecimento, deve passar também por um cadastro biométrico. Isso é um ponto positivo de controle, de auditoria, porque evita fraudes no BPC, fecha o cerco com relação às pessoas que têm direito, de fato têm direito, para evitar que outras pessoas passem por usuários que não existam. Então, o INSS tem histórico de algumas fraudes que são investigadas pela Polícia Federal, isso está na mídia, isso é público. E essa medida, Alessandra, tem o objetivo de identificar o usuário. Será que aquela pessoa que recebe EPC é de fato a pessoa? Será que aquela identidade não foi falsificada, não está sendo feita por outra pessoa? Enfim, então, para evitar episódios de fraude, o INSS trouxe essa regra que esse usuário do BPC agora também deve fazer o cadastro da biometria. Isso é interessante. Agora, uma pessoa que recebe um benefício do INSS, por exemplo, uma pensão por morte, isso é levado em conta na hora de requerer o BPC? Sem dúvida, porque a pessoa que está pedindo BPC não pode, Alessandra, receber benefício previdenciário. Então, se esse idoso ou esse deficiente já tem o benefício previdenciário, exclui a possibilidade dela ter o BPC. Por quê? Ela tem já o benefício previdenciário por ter uma pensão, uma aposentadoria. Então, já tem o benefício, ela não pode ter acesso ao BPC. Aí você pode ir além. Josmar, mas quem tem o benefício é um integrante da família. Por exemplo, o cônjuge. O cônjuge é aposentado. A senhora ou o senhor não contribuiu para o INSS. Será que esse fato vai impedi-la ou impedi-lo de receber o BPC? Aí depende, Sandra. Porque vamos imaginar o seguinte cenário. João e Maria. João e Maria, o João ele já é aposentado. Ele tem idade de 70 anos de idade. Já é aposentado, recebe um salário mínimo, está aposentado já há bastante tempo. A Maria é a esposa dele, nunca contribuiu com o INSS. Ela, ao completar a idade de 65, tenta requerer esse benefício
BPC, que é o benefício pago ao idoso. Só moram os dois em casa. E aí a primeira exigência qual é? Bom, essa família deve ser cadastrada aonde? No CAD único. Então, os dois devem comparecer ao CAD único, cadastrar a família, levar os documentos de cada um, informar a renda do João. O João é aposentado, recebe salário mínimo. E aí, feito isso, o próximo passo é que a Maria faça esse requerimento. Aonde é feito o requerimento? O requerimento é feito na autarquia INSS. Apesar de ser um benefício assistencial, é numa autarquia previdenciária que esse benefício é requerido. Como que a Maria requer? Ela pode estar ligando para 135, uma central de atendimento. Ela pode estar usando o celular, aplicativo, Meu INSS, para fazer o pedido. Ou ainda, ela pode comparecer pessoalmente ao INSS para fazer o pedido. E aí, Lissandra, nesse caso, quando o pedido é feito, o servidor do INSS faz uma análise. E aí o servidor do INSS vai avaliar. Bom, tem um CAD único, o João aqui, ele tem uma renda, ele é aposentado. A Maria está pedindo. A Maria tem a idade? Tem. Quantos anos? 65. Mas o João tem renda, ele é aposentado. Esse fato dele ser aposentado vai impedir da Maria ter o benefício assistencial? A resposta é negativa. Isso é uma mudança recente. Por quê? Porque o João, ele tem uma idade que já é de 65, e o benefício dele, embora seja o benefício previdenciário, é no valor de um salário mínimo. Então, o fato de ter um benefício de salário mínimo, ser benefício previdenciário e a idade dele ser de 65, não traz impedimento para que a Maria tenha acesso ao benefício. Agora, nós temos um benefício que é o auxílio inclusão. Fala um pouquinho sobre ele, quais são as regras, quais são os critérios e se ele pode compor essa questão, ser um parâmetro na hora da concessão do BPC. É interessante o auxílio inclusão porque foi um benefício novo que começou a entrar em vigor a partir de 2021, com a Lei 14.176, que permitiu que o usuário do BPC ao deficiente possa voltar ao mercado de trabalho. Porque, às vezes, as empresas contratam pessoas com deficiência. E tem um quadro lá de pessoas com deficiência no quadro dos funcionários. Essa pessoa, ela pode ter um BPC. E aí tinha aquela dificuldade. Ora, se eu voltar para o mercado de trabalho, eu vou perder o meu benefício assistencial. Essa lei, ela veio para justamente incentivar que as pessoas voltem ao mercado de trabalho. Mas aí tem um porém. Se esse deficiente voltar ao mercado de trabalho no quadro deficiente, esse BPC ao deficiente vai cessar. E aí é concedido um outro benefício que é chamado de auxílio inclusão. E esse benefício auxílio inclusão, ele tem valor de meio salário mínimo. Só que também tem exigências. Quais são as exigências? Essa renda decorrente da profissão dele, como deficiente, não pode ser superior a 2 salários mínimos. Então, ele é contratado e o teto que ele pode receber para ter direito ao auxílio inclusão é de 2 salários mínimos. Cumprido esse requisito, aqueles outros também têm que ser observados, CAD único, atualização de 2 em 2 anos, isso tem que ser observado. E aí, esse BPC, que é um salário mínimo, cessa. Para quê? Para se conceder outro benefício, que é o auxílio inclusão. Então, veja que esse benefício é um novo benefício, ele alcança as pessoas com deficiência que recebem benefício assistencial. E aí o benefício assistencial cessa para se conceder o auxílio inclusão. Você mencionou lá no início que muitas pessoas acabam confundindo o BPC com uma aposentadoria. Quais são as diferenças, as maiores diferenças entre esses dois benefícios? Bom, BPC, Lissandra, não tem 13º. É o benefício assistencial que as prestações são pagas por mês. 12 prestações durante um ano. Não tem 13º, não é benefício previdenciário. Em contrapartida, quem é aposentado recebe, no final do ano, o 13º salário, que, na verdade, pode ser pago, tem sido pago em 2 vezes, na metade do ano e no final do ano. Então, esse primeiro ponto é um ponto de diferença, que quem recebe IPC não tem o benefício
de 13º. Outro ponto é o seguinte, Lissandra. Essa pessoa que recebe BPC ao idoso, às vezes, ela não aposentou por idade por não ter atingido o tempo mínimo de contribuição. Hoje, para alguém aposentar por idade, uma mulher, por exemplo, tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição. E aí vamos imaginar que uma pessoa não tenha atingido esse tempo, conseguiu lá comprovar 14 anos de contribuição. E aí ela recorre ao BPC, recebe BPC. E aí você pode perguntar assim, Josmar, então ela recebendo o BPC, ela pode contribuir mais um período para no futuro, depois de um ano, ter o tempo e conseguir aposentar? Pode. Só que nesse caso, Alessandra, a contribuição dela tem que ser como segurada facultativa. Então imagine, a pessoa, ela recebe BPC, ela tem só 14 anos de contribuição. Faltaria mais um ano. Ela tem acesso ao BPC. E aí ela pensa assim, ora, eu vou contribuir durante um ano para que depois de um ano eu alcance o tempo exigido e consiga aposentar por idade. Por quê? Porque aí eu vou ter o 13º. Esse ponto é importante, por quê? Porque essa pessoa não pode contribuir como um contribuinte individual. Por quê? Contribuinte individual trabalha por conta própria. Se trabalha por conta própria, ela pode ter prejuízo na concessão do BPC. Ora, está trabalhando, está recebendo BPC, o INSS pode rever esse benefício, inclusive suspender e cessar o benefício. Então, se essa pessoa quer, estando em benefício BPC, contribuir para o INSS, ela deve contribuir, ela pode contribuir, melhor dizendo, como segurada facultativa. Ela completa o tempo e aí pode ser que no futuro ela tenha o tempo para aposentar por idade. Obrigada, Josmar. Chegamos ao final de mais um Papo de Previdência. Nós esperamos que você tenha entendido um pouco mais sobre o benefício de prestação continuada, que é importantíssimo para muitas famílias brasileiras, muitos idosos acima dos 65 anos e também pessoas com deficiência. Obrigada por você ter nos acompanhado e até o próximo episódio. Você ouviu Papo de Previdência. Até a próxima!